Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa e querida de Deus, que bom que vocês estão aí de volta, tudo bem? Hoje Mateus capítulo 19, parte 1, episódio número 651, 8ª temporada. A gente vai falar hoje nesse capítulo sobre a ética do casamento e durante os outros episódios, que serão 4, vamos falar um pouquinho de Jesus abençoando as crianças, do jovem rico e várias preciosas lições do texto bíblico para a minha vida, para a sua vida. Que bom que a gente está aqui, que bom que Deus nos concede mais essa oportunidade de meditar, de ser abençoado, transformado, edificado, regenerado pelo poder da palavra de Deus. É joia demais. Eu fiquei bastante contente essa semana passada, porque a gente alcançou também mais um país, estamos em 19 agora, cada vez vai crescendo aos pouquinhos, passo a passo, e a gente está alcançando a China. Olha só que lugar com tanta gente para nós pregarmos o Evangelho. E Deus tem nos permitido, através desse trabalho do podcast que está aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, e no YouTube Music, em tantas plataformas, a gente consegue alcançar tantos países, tantas pessoas. Eu te convido, se você quiser participar de alguma forma desse trabalho, entre em contato com a gente, espalhe, propague este evangelho junto comigo. Se você tem gostado, tem ouvido, curta, compartilhe, fale com outros, contribua, seja que for da forma que você queira participar, para a gente continuar aqui fazendo este trabalho que há 3 anos, cerca de 3 anos, aí já perdi um pouquinho as contas, estamos no 8º livro da Bíblia, estamos fazendo capítulo por capítulo, mais de 650 episódios, o que mais? São horas e horas de estudo bíblico que a gente tem feito com muito carinho, uma bagagem aí teológica de mais de 25 anos de estudo, de aprendizado do texto bíblico, enfim, essa introdução está ficando muito longa, mas é isso. Que Deus abençoe sua vida, você que está chegando agora, você que tem ouvido através das traduções aí que é permitido na internet, ou você que é missionário, que tem usado isso aí para fazer o trabalho, a obra de Deus, que Deus abençoe sua vida. Tá bom? Chega de introdução, vamos lá, Mateus capítulo 19, versículo 1 e 12, a ética do casamento. O que é isso? Note aqui um contraste. Multidões seguindo Cristo para a cura. Olha só, fariseus perseguindo para a maldade. Diante disso, Jesus transforma a contradição dos pecadores em instruções para seus discípulos. Vamos considerar algumas lições preciosas aqui. A ocasião, ela era bastante... a ocasião ali que ocorreu, José felicita Deuteronômio 24:1 e relata que ele, o historiador José, ele se divorciou da própria esposa porque ele não estava satisfeito com as suas maneiras e os seus comportamentos. E isso era bastante praticado na época. A prática, ela tinha a sanção dos escribas, que eram basicamente divididos em 2 linhas. A escola de Shammai, que era rigorosa em sua interpretação da lei, e a escola de Hillel, que era mais liberal, digamos assim. Hillel e Shammai, eles foram considerados 2 dos maiores sábios ali, cujas discussões sobre a lei judaica, elas resultaram nas discussões, na criação, desculpe, me perdi um pouquinho aqui, as suas discussões sobre a lei judaica, elas resultaram na criação de 2 escolas de pensamento, que era a escola de Hillel, que era mais leniente ou liberal, e a escola de Shammai, que era mais rígida quanto às leis da Torá. Veja que a tentação, ela é o objetivo para envolver Jesus com uma ou outra dessas escolas. A resposta de Jesus, ela não leva em conta os escribas.
A autoridade humana, ela não está em nenhum lugar quando colocada em competição com a palavra de Deus. Então Jesus, ele apela imediatamente à palavra. Ele diz, olha, não lestes. Os casos matrimoniais se tornam complicados. E ao abandonar a lei de Deus e seguir a liderança da paixão ou das loucuras humanas, aquele que os fez desde o princípio os fez macho e fêmea. É proveitoso refletir sobre nossa gênese, sobre nossa origem. Veja que o homem, ele foi criado à imagem de Deus, a mulher à semelhança do homem. E o verdadeiro casamento é a união da sabedoria e do amor. Um homem e uma mulher, não deixando espaço para divórcio e novo casamento, e assim insinuando a obrigação do vínculo matrimonial. Esse argumento é igualmente conclusivo contra a poligamia, que era o casamento com vários pares. Disse Deus, olha, por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Veja que essas palavras de Deus foram ditas pelos lábios de Adão, Gênesis 2, 23 e 24. Adão, então, que não tinha pai nem mãe, ele falou profeticamente sob inspiração divina. O casamento, então, é uma instituição sagrada, não meramente civil, e nenhuma legislatura tem poder para alterar a sua lei. A relação entre marido e mulher, segundo os princípios bíblicos, ela se torna muito mais próxima do que uma relação entre pais e filhos. Se então o pai não pode abandonar seu filho, ou um filho seu pai, muito menos pode um marido repudiar a sua esposa. Os dois se tornarão uma só carne, como se fossem uma só pessoa. Veja que o que é ainda menos possível de separar. Seus filhos são dele, sua esposa é como ele mesmo. Uma só carne com sua esposa, um só espírito com o Senhor. Uma só carne, isso é, enquanto na carne. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Esses dois serão um, então deve haver apenas uma esposa. Malaquias 2,15. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Mas os escribas presumiram fazer o seguinte, vamos lá, entender isso aqui em detalhes. Deus é o autor da união e o homem da divisão, eles ensinavam. Olha, o homem separaria alma e corpo, pecado e punição, santidade e felicidade, preceito e promessa. Sua citação da concessão mosaica da lei. Olha só, a lei mosaica permitia uma concessão. Por que então Moisés ordenou dar uma carta de divórcio? Veja que é comum que pecadores justifiquem sua conduta por uma perversão das Escrituras. É muito comum. A ordem de Moisés, ela se aplicava somente à maneira do divórcio. A coisa era simplesmente permissiva. Uma tolerância estranhamente convertida em uma ordem. A razão da tolerância era o inverso do que era louvável para os judeus. Moisés, pela dureza de vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. A permissão era para impedir a crueldade de maridos perversos para com suas esposas. A carta de divórcio tinha que ser elaborada, testemunhas obtidas e dado tempo para evitar os efeitos de impulsos repentinos da paixão. A permissão de Deus para o mal menor é sempre para impedir o maior. Anota isso aí, que eu vou repetir. A permissão de Deus para o mal menor é sempre para impedir um mal maior. Isso tem um prefácio que diz o seguinte, mas desde o princípio não foi assim. O apelo aqui é de Deuteronômio a Gênesis. Deus que deu a lei tinha o direito de aliviá-la se assim quisesse. Mas isso aplicava-se apenas aos judeus e foi-lhes concedido em julgamento pela dureza de seus corações, pois o caminho original era o mais excelente. E aí Jesus continua ensinando. E a questão dos discípulos acerca do celibato também entra no contexto. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só.
Jesus colocou isso em sua verdadeira luz. O princípio da conveniência é admissível. Nem todos os homens podem receber essa palavra, pois há alguns que são desqualificados para o casamento, de modo que a questão para eles é resolvida sem sua opção. Outros não têm este dom, pois tal celibato não é conveniente. É melhor casar do que prostituir-se. Para aqueles que têm esse dom, o celibato pode ser conveniente em tempos de perseguição, de sofrimento. 1 Coríntios 7, 26. É louvável naqueles que são assim por causa do reino de Deus, ou seja, para que possam andar mais perto de Deus e serem mais úteis à salvação dos homens. 1 Coríntios 7, 32. Vamos então voltar à questão do divórcio para esclarecer alguns pontos. Veja, a prontidão com que o vínculo matrimonial é dissolvido, em alguns países, na nossa realidade e atualidade, tornam importante para nós ver claramente como o divórcio deve ser considerado à luz dos ensinamentos de Cristo. Claramente. Ele se opõe a qualquer divórcio, exceto nos casos mais extremos. Vamos considerar alguns dos apelos por uma regra mais liberal, e então olhar para o dever de resistir a eles. Os direitos da liberdade. Uma posição mais ousada é assumida por aqueles que reivindicam liberdade para dissolver o vínculo matrimonial. Essas pessoas negam que tenhamos qualquer direito de entrar em um contrato de casamento vitalício, ou melhor, eles alegam que tal contrato deveria estar sujeito a uma revisão. E aí Jesus Cristo viu os males terríveis que resultaram da grande liberdade de divórcio nos seus dias. E ele distintamente se opôs a essa licença perigosa. Então vamos considerar algumas das graves objeções a ela. É contrária à natureza. À primeira vista, o casamento pode parecer um arranjo artificial e a liberdade absoluta o estado da natureza humana. Mas nosso Senhor ressaltou que o casamento foi instituído na criação e que estava associada à própria constituição da vida humana. Existe uma natureza superior à do mundo animal. Existe um certo arranjo melhor, no qual somente aqueles que têm inteligência para percebê-lo e consciência para segui-lo podem entrar. Isso corresponde à natureza, não em seus instintos mais baixos, mas em suas aspirações mais elevadas. É contrária à lei de Deus. O arranjo da natureza ele foi suplementado pela palavra da revelação. No casamento, homens e mulheres cumprem uma lei que Deus revelou. No divórcio livre, eles quebram essa lei. Isso não tem consequência, talvez, para pessoas que são emancipadas, mas deveria ser totalmente autoritativo para os cristãos. O lar que pode ser desfeito a qualquer momento não é um lar. Nem sempre pode acontecer que marido e mulher desejem separar-se quando um está cansado da união. E se o desejo for de apenas um lado, a injustiça é feita pelo divórcio e um erro é então infligido. Mesmo que o divórcio não possa ser realizado sem consentimento mútuo, a única pessoa que não deseja é colocada em uma posição cruelmente angustiante. Ela diminui a ideia do casamento. Em vez de se esforçar para tirar o melhor proveito da união matrimonial, as pessoas que têm liberdade de divórcio são tentadas a procurar novas atrações do lado de fora. Isso é imoral. Tende diretamente a degradar os pensamentos, abrir as comportas de desejos desenfreados. A lei do casamento deve ser pensada como algo fixo para os seres humanos antes da queda. As leis naturais não são fixas em vista da obstinação e do pecado do homem. Elas permanecem leis naturais depois que o homem peca, mas sua aplicação e funcionamento prático são modificados pelas novas condições, as relações que o pecado introduziu. Deus fez o homem macho e fêmea,
Deus projetou pares solteiros. Não há provisão natural feita para o divórcio, porque tal coisa não tem lugar na ordem natural. Na ideia divina, a sociedade humana é baseada na relação mutuamente útil, na qual um homem e uma mulher podem permanecer. E a instabilidade da sociedade humana, ela vem quando o vínculo familiar ele pode ser facilmente quebrado. As enfermidades humanas que necessitaram de modificações da lei do casamento existem alguns exemplos, existem circunstâncias extremas em que é necessário que haja o divórcio. E a gente não pode ser intolerante quanto a isso. Crueldades. Tornou-se necessário que a mulher tivesse alguma defesa contra a violência de homens cruéis. A lei natural, ela torna o homem e a mulher iguais, mas o pecado fez do homem o mais forte, tirou vantagem da mulher, a mais fraca, e fez dela sua escrava, em muitos contextos ainda hoje. Tinha que haver ajuste da lei para atender essa condição e dar a devida proteção a ela. Se não fosse pela possibilidade do divórcio, aí a esposa teria sido vítima da tirania do marido e a lei social, que tem que lidar com fatos, não com o que deveria ser, mas com o que é, foi compelida a escolher entre dois males. A vida da mulher, mesmo em tempos civilizados, muitas vezes seria intolerável se não fosse pela possibilidade do divórcio. Casos de infidelidades. Esse assunto precisa ser tocado com muita sabedoria pela gente aqui. E ainda assim não há um assunto sobre o qual palavras sábias sejam mais urgentemente exigidas. É um dos mais sérios males causados pelo pecado, que fez o homem perder o controle sobre a sua paixão corporal. E o mal é causado não apenas no homem, mas também na mulher. As infidelidades dos dois lados, algo normalizado em nossa sociedade hoje em dia, tornam impossível a continuidade de relações naturais pela falta de verdade e cumplicidade. Quando a paixão desenfreada ela busca quebrar o que Deus uniu, quem poderá justificar tal ruptura à luz da verdade divina? Se o vínculo matrimonial, meu querido, ele é dissolvido com tanta facilidade, onde reside a santidade da união instituída pelo próprio Criador? Existem circunstâncias e a gente precisa ter sabedoria. Vamos orar? Para encerrar esse episódio fantástico de muitas lições legais. Vamos orar comigo? Feche os seus olhos, acalma o seu coração e repete comigo: Senhor, concede-nos sabedoria e força para honrar o casamento como uma aliança sagrada, refletindo o amor e a fidelidade que Tu nos mostraste. Que possamos resistir às tentações que buscam destruir o que Tu uniste, permanecendo firmes na Tua palavra e na Tua verdade. Amém, amém. A gente volta em breve, meus queridos, no próximo episódio, se Deus quiser, juntinhos, para meditar mais um pouquinho no texto bíblico, tá bom? Deus abençoe sua vida grandemente. E obrigado pela audiência, pela paciência. Tchau, tchau. Até mais.